bom dia, boa tarde, boa noite, meus waka-wakas, que já soltaram uma piadinha aqui perguntando se é show da Shakira pela demora. Não é não, tá? Não é show da Shakira, não. Não vou chegar aos 50 anos bem que nem ela, mas também não serei um Piquet, né? Também não vou ser um lixo que nem o Gerard Piquet. Então, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Muito obrigado a todo mundo que já está aqui, todo mundo pedindo e perguntando aqui quando é que ia começar e que estava ansioso pelo programa de hoje. Até porque estamos falando de um programa especial onde finalmente falaremos sobre o título da Inter. Mais ou menos, né? Porque a gente já falou da Inter algumas vezes, mas agora é oficial, real oficial, o título da Inter de Milão. Então será um programa com quase todo voltado à Inter. É claro que a gente vai tocar em algumas nuances ali que vão abranger outras equipes, mas em suma vai ser sobre Inter de Milão. Assim como a gente tem feito nas últimas edições, eu vou começar assim com um boletim rapidinho de algumas outras coisas que a gente não vai se aprofundar, só dando uma passada mesmo para não dizer que a gente não falou e para você também ficar bem informado, né? O Venezia está de volta à Série A. Vamos ver se dessa vez ele consegue se manter, né? Porque o problema do Venezia não é subir. O Venezia tem subido bastante, mas o Venezia não consegue se manter na Série A. Vamos ver se na temporada 26-27 vai conseguir. O Venezia que tem camisas bonitas, tem um estádio bonito, mas como eu disse, não consegue se manter muito tempo. A Atalanta foi campeã da Primavera. A Primavera é o sub-20, né? Digamos, da Itália. A Atalanta é muito forte mesmo. Basicamente vence aí um ano sim, outro não. A Primavera, parabéns para a Atalanta que conseguiu mais uma vez. E acho que de boletim rápido é isso. Pular já pro boletim, pro tema principal. A não ser que meus amigos queiram passar por algum tema bem rapidinho antes, e é por isso que eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para eles, começando pelo Caio Bittencourt. Olá a todos! Nessa rodada, há pouco a se destacar de grandes novidades. Fora a atuação da Inter, talvez a boa atuação da Roma diante da Fiorentina. A Roma segue forte na briga pela Liga dos Campeões. A criticar, talvez, as atuações 0-0 dessa rodada, Bolonha e Cagliari, como em Napoli, que foi um 0-0 até movimentado, e Atalanta e Genoa que nem tanto assim, mas pelo menos serviu para o Genoa garantir matematicamente a permanência. Mas o assunto da rodada, além, claro, de Sassuolo e Milan, que vamos abordar em um outro momento de outra maneira, é a Inter. Não poderia deixar de ser 21ª vez que a Inter pode dizer que é campeã italiana. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Gravamos sobre a Inter de Milão. Se o pessoal for nas mídias sociais e no YouTube da Cautiopédia, vai ver que a gente fez lá uma pirâmide, mas uma pirâmide do bem, tá? Como diria o Capitão Fábio do Tropa de Elite, um esquema honesto. É uma pirâmide que fala sobre a influência que cada jogador teve no título da Inter. Quem ainda não viu, vá lá depois para ver se você concorda com a gente, inclusive, né? Porque como é um esquema piramidal, tem muita gente que teve muita importância, muita influência, mas não dá para colocar todo mundo no topo da pirâmide, né? Senão faz uma pirâmide invertida. Mas queria saber se você tem outro assunto para esse comentário inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos e a todas. Pirâmide invertida é tema já tático, né? Vamos deixar a tática para outros momentos. Vou embarcar aí nos dois assuntos, né, que o Caio trouxe em relação ao 0-0. Nessa rodada e na última foram 10 times que não fizeram gol. 10 times em cada uma das rodadas não encontraram as redes, né? Então metade do campeonato, nada de fazer gol. Também falar sobre a Inter, né? Não é show da Shakira, mas talvez seja show do Shakivo. Gostei da piada. Já fizemos piadas muito piores por aqui, tá? Se você que tá assistindo a gente não gostou, não reclame. Essa aí entraria no topo da nossa pirâmide, por exemplo, para você ver o nível, para você ver, imagina a base da pirâmide. Então, vou começar com você, Nelson, já que você está documentado, já que você está ornamentado com a camisa da Inter. Eu queria que o primeiro foco fosse o Kivu, né? Porque a gente começou a temporada com muitas perguntas, e era natural, que é um técnico que vinha de um trabalho e um trabalho no Parma. Então, assim, você tinha muitas perguntas, especialmente sobre a capacidade dele, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que ele conseguiu dar a esse time. O que você acha que ele mudou durante a temporada? Ou se ele não mudou? Eu acho que ele mudou algumas coisas, assim, ele teve a humildade e a sapiência de mudar, mas eu queria que você falasse sobre isso. Para quem tá vendo a gente, né, quem vai ouvir a gente através do podcast, né, em outras plataformas. Tô com a camisa da Inter, que o Kivo usou bastante também, né? A temporada 2012 e 2013. Uma camisa que ele vestiu quando foi atleta da Inter. Dizer bastante, eu tô exagerando, né? O Kivo já tava caminhando pro fim da sua carreira ali, jogou pouco naquela temporada, mas, enfim, utilizou esta camisa. A gente veio falando aqui ao longo dos nossos podcasts, né? O quanto o Kivo mudou a forma de a Inter jogar, tornando o time mais vertical. Ao fim dessa temporada, alguns programas da imprensa italiana trouxeram esses dados, né? Como a Inter é um time
time que hoje em dia, ao contrário, em comparação ao time do Inzaghi, joga mais no campo ofensivo do que na temporada passada, por exemplo. É um time que passa mais tempo no campo adversário, troca mais passes no campo adversário, é um time mais vertical, mais passes para frente, faz pressão alta, algo que o time do Inzaghi não fazia. Vou até adiantar aqui, a gente vai trazer um vídeo ao longo dos próximos dias aí sobre esse mito de que a Inter é retranqueira. Sim, tem muita gente que acaba falando, né, sobre isso, a gente vê um ou outro comentário pipocando na internet sobre a Inter ser supostamente retranqueira, né? Falavam isso do time do Inzaghi, continuaram falando isso do time do Chievo, mas assim, a organização é uma coisa, né, retranca é outra, e o time do Inzaghi era muito mais organizado até do que o Chievo. O time do Chievo é um time que corre riscos, é um time que tem uma defesa, não tem os seus movimentos perfeitos, né, marca por zona, por exemplo, nas cobranças de escanteio, nas bolas paradas, o time do Inzaghi era diferente, então é um time mais desprotegido, que aceita correr esses riscos, e ofensivamente tem compensado, né, pelo menos nessa temporada foi capaz de compensar, tendo todos os índices ofensivos, sendo líder de todos esses índices ofensivos na Série A, né? Até de bola na trave, a Inter é líder em gols, né? Tem 52 gols de saldo, como que tem o segundo melhor ataque da Série A. Tem muito menos gols do que a Inter, né? A Inter fez, na verdade, a Inter tem 51 gols de saldo, né? São 82 gols feitos pela Inter, o Como tem o segundo melhor ataque tem 59, então tá muito na frente, né? E como eu acabei de falar, se até em bolas na trave tá liderando, podia ter mais gols ainda, né? E a Inter vem numa sequência muito grande de temporadas em que faz mais de 100 gols, né? Não 100 gols na Série A, mas mais de 100 gols considerando todas as competições. Desde que o Antônio Conte assumiu lá em 2019-20, todas as temporadas a Inter fez mais de 100 gols. Enfim, acho que a grande diferença do Chievo é ter deixado de lado um pouco a organização em prol de fazer um time mais ofensivo, time que talvez para alguns não seja tão organizado assim, que acabe pecando em determinadas questões táticas, mas que é um time que tem resultados pelo menos em nível nacional. Claro que o Chievo ainda é um técnico jovem, vou só te corrigir, mas ele não tinha nenhum trabalho, ele tinha 13 jogos só. Então, não é nem um trabalho completo, né? Aquele negócio ali meio estágio probatório e tal. Um bico. E obviamente tinha motivos para existir desconfianças, né? Mas uma coisa é você desconfiar, outra coisa é menosprezar. E acho que isso aconteceu muito e o Chievo provou que quem o menosprezou estava errado. As dúvidas eram legítimas, obviamente, mas a convicção do Marotta, que mais uma vez acertou, né? A gente tem que acabar tirando o chapéu pro Marotta por ter acertado mais uma vez. E tem 11 títulos de Série A, não é à toa. O velho é bom. Caio, eu já vou passar para você, mas antes eu queria dar uma passadinha para a galera aqui. A gente não vai falar de outras equipes aqui, pelo menos a gente dá essas pequenas pausas. Porque o Rubens Avelar, por exemplo, que sempre está com a gente, inclusive um abração para ele, tá falando que tá mais esperançoso com a Roma, porque será, né? A Roma trucidou a Fiorentina hoje, né? Foi o jogo que fechou a rodada, 4-0. Esse ala esquerdo da Roma é muito bom, né, Rubens? Seria uma pena que na seleção ele jogasse de lateral direito, mas o ala esquerdo Wesley é muito bom. E o Giovanni Ferratini tá falando, boa noite, pessoal, não tão boa para mim, infelizmente meu Verona caiu muito bem, caiu bem caído realmente, Giovanni. Acham que dá para fazer bate e volta ou a coisa é mais grave? Eu acho que a coisa é muito grave, periclitante, mas a gente vai falar mais sobre isso outro dia. Se você quiser, Caio, já pode falar um pouquinho sobre o Verona no começo do seu comentário aí, mas eu queria que você continuasse falando do Chievo, porque eu queria saber se o patamar dele no mercado italiano ele já muda, ou se muita gente ainda vai olhar para ele e falar assim, legal, ganhou, mas também, né, com o elenco da Inter, porque sempre tem isso, né, o Guardiola ganha com o Barcelona, mas com o Barcelona é fácil, o Felipe Luiz ganha no Flamengo, mas com o Flamengo é fácil. Muito possivelmente a gente vai escutar isso sobre o Chievo também, eu queria saber a sua opinião sobre isso. O mais comum para alguém que chega grande banco de reservas como é o da Inter é de se imaginar que ele tenha chegado lá através de outros tipos de trabalho. A carreira de um treinador nem sempre é linear. Às vezes ela ocorre de grandes sacadas, até com perdão assim da sacada. Por exemplo, você tem de campeões históricos da Série A. O Arrigo Sacchi surgiu de um Parma de meio de tabela na Série B, que o Milan resolveu ousar. Se você lembrar, o Capello nasce de outro contexto. O Lippi, campeão com a Juventus, ele nasce de um Napoli que, em crise, classifica para a Copa da UEFA. E assim vai com outros tantos campeonatos. Muitas vezes, um talento como técnico merece uma chance. Eu acho que tem questões
questões, muitas vezes, num grande banco de reservas, de um clube com maiores pretensões, até às vezes maiores. Giovanni citou o caso do Verona dele. Por exemplo, um banco de reservas como o do Verona necessitaria, por exemplo, você lidar com as situações das deficiências técnicas dos seus atletas. No caso do Verona, você tem uma particularidade que é um vestiário que muda toda hora, porque sempre tem alguém vendido, sempre tem alguém que vai embora, sempre tem alguém que a cada 6 meses muda-se a questão. No caso da Inter, o grande trunfo do que foi fazer esses caras voltarem a jogar, voltarem a ser sólidos, como costumavam ser em 23, 24, como foram em momentos da temporada 24, 25, e fazer com que o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes não virasse um cenário de implosão de vestiário. De repente, um fator de um jogador pode gerar um efeito dominó, porque vale lembrar, depois da eliminação diante do Fluminense, teve aquela entrevista do Lautaro dizendo: quem não quiser ganhar, vai embora. Para quem era endereçada nesse momento? Çalhanoğlu, que foi um dos melhores desse campeonato também, porque ficou, no fim das contas. Ficaram na expectativa, será que ele vai embora, vai embora, vai embora? Ele ficou, participou e foi um dos grandes nomes dessa Inter, que foi forte na defesa, apesar de alguns problemas na questão do gol, que muita gente ficou ali, ponto de interrogação com relação ao Sommer, mas muita gente deu conta do recado. O Bastoni, mais uma vez, deu conta do recado, e aí, quando falarmos de futuro, o futuro da Inter, positivo, para sonhar com uma Europa melhor e com um bicampeonato, também parte da questão da permanência do Bastoni, se fala muito por agora e tudo mais. A questão do meio-campo, teve um Mkhitaryan que foi bem, teve um Barella que agora na reta final pareceu crescer, e um Lautaro no ataque que sempre que esteve bem, a Inter esteve bem. O Thuram cresceu nessa reta final e dessa vez a Inter não sofreu com os problemas de ataque que aconteceram na temporada passada. Com Boni e Pio Expósito em ascensão, resolveram jogos que algumas vezes Taremi não resolvia e que Arnautovic não resolveu. Essa é a diferença de uma Inter que foi campeã. E, sobretudo, principalmente para mim, o que foi gigante numa questão: vestiário. Seja por domar as estrelas, seja principalmente por dosar as estrelas. E ali, quando a gente falar do porquê outros times não chegaram na Inter, vai ser fundamental para entender. Porque todo mundo vai ter crise de lesão, mas a maneira com que você lida com elas, muitas vezes, é o ponto-chave para separar um time campeão de um time que não é campeão. Cara, eu invocando uns espíritos obsessores ali, né? Arnautovic, Taremi, coisas que o torcedor da Inter achou que, os de memória mais curta, provavelmente já tinha esquecido. Para falar a verdade, o Taremi, até para dizer, o Taremi, pelo menos, você tem uma memória positiva, né? Aquele jogo com Barcelona, tudo e tal, coisa e tal. Agora, o Arnautovic, ele pode ter feito gols em tudo quanto é coisa, mas sempre vai ficar aquele gol perdido debaixo da trave no duelo com a Lazio. Cara, eu cometi a indelicadeza de não ler o comentário do Matheus, mas ele tem uma pergunta para você, Caio. Como torcedor do Napoli, como você viu não apenas o clube sendo licenciado no EAFC 2026, mas principalmente o estádio Diego Armando Maradona. Farás um modo aí jogando, Caio, ou você não é dos gays? Na verdade, é que por questões de, às vezes, agenda, eu ainda não consegui jogar o EAFC de direito. Dessa vez é com 26. Mas, assim, o Napoli licenciado é sempre um prazer para fazer modos carreira e tudo mais. Embora eu vou fazer uma inconfidência. Nos últimos, como o Napoli passou a ser um time forte, ironicamente eu não fazia tantos modos carreira como eu fazia lá atrás, quando o Napoli era time de briga por Copas Europeias apenas. Porque, de certa forma, para você ser campeão era um pouco mais rápido. Então, eu sempre gostei, por exemplo, de fazer carreiras em
divisões inferiores até para essa questão de acesso. Faz todo sentido o desafio, né? O importa não é o título, né? É a caminhada. Nelson, eu vou voltar com você então para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar da Inter na temporada que vem. E o Caio falou ali do Çalhanoğlu, lembrou muito bem o problema que rolou no Mundial de Clubes e tal. O Çalhanoğlu, como jogador, como dançarino, é um ótimo jogador, né? Rolaram umas imagens dele comemorando. Se permita ser feliz, se permita dançar, mas não. Nelson, queria que a gente começasse a falar um pouco já da próxima temporada, questão de mercado, mas principalmente como a diretoria vai conduzir o trabalho, porque assim, a gente espera que a Inter tenha que vender um grande nome, é algo que falam lá na Itália, vai ser o Bastoni, não vai. Quais são os desafios que a diretoria vai ter, pelo menos num curto prazo, para que a Inter continue vencendo, né? Continue conquistando os títulos italianos? Isso é o que se fala, mas se fala há muito tempo e nem sempre acontece, né? Isso de vender um grande nome, etc. Inclusive, eu acho até um pouco curioso, né? E um pouco pé no saco, até. Ontem eu tava abrindo alguns portais italianos, né? O time acabou de ganhar a matéria. Próxima temporada, vamos ter uma venda importante. Pô, pelo amor de Deus, os caras acabaram... Estão comemorando ainda. Estão a lá... cerveja nem esquentou, amigo. E tem uma final para jogar ainda por cima. Pois é. Acho que não tinha nem aberto ainda a cerveja, porque ainda estavam no campo. Tinha acabado de acabar o jogo. Eu não sei dizer se a Inter de fato vai fazer essa tal venda importante. Fala-se no Bastoni, mas também já estão, até pela questão específica, clima, né? De como ficou o clima para ele na Itália, mas ao mesmo tempo, também já meio que rolou uma proteção ali depois do título também, mesmo depois do jogo entre Itália e Bósnia, né? Também já uma proteção, não dá para saber. Na verdade, assim, para levar qualquer jogador da Inter, vai precisar ter uma proposta muito satisfatória. Agora, o que eu posso falar de mercado é que, primeiro, o Akanji permanece com o título, a Inter é obrigada a comprá-lo, então isso aí já foi, a cláusula foi disparada, então o Akanji vai permanecer. Tem jogadores que vão voltar de empréstimo, né, teoricamente, né? Por exemplo, o Pavard foi emprestado, mas deve ser negociado, não deve ser utilizado, acredito eu. Até porque, na verdade, depois, né, o papo do Lautaro não teria nem sido pro Çalhanoğlu, mas teria sido pro Pavard. Rolou essa história também, né? Agora é mole, né? Não, mas tem um tempinho que isso aconteceu, de ter dito que foi pro Pavard, tem alguns meses que essa história tava rolando. O que o Marotta falou é que a Inter deve ir atrás de jovens italianos, só que, segundo o Marotta, não se vence com jovens, né? No caso, ele quis dizer que não se vence apenas com jovens. Talvez dependa um pouco do nível de exigência e do nível de jovens que você traz, do nível de treinador que você tem na mão, enfim, depende de uma série de fatores, porque também não se vence só com velhos. Acho que tem uma série de fatores que fazem um time campeão, mas ele falou que pretende manter essa história de ter um núcleo italiano, como a Inter tem hoje em dia, e fazer isso com jovens do país, e contratar jogadores experientes que sejam de fora, principalmente. Então, fazer essa mistura. Isso aí ele falou isso ontem na entrevista, numa das entrevistas, né, que ele deu após a conquista do título. E o que a gente pode dizer é que tem jogadores que não vão permanecer, ou que muito provavelmente não irão permanecer. Acerbi, De Vrij, Darmian, talvez Mkhitaryan. Então, tem alguns atletas que estão ali mais em fim de ciclo, né, até por uma questão etária. Tem o Sommer também, e outros que, aí sim, por exemplo, o Fratesi. O Fratesi acho que se desvalorizou bastante nesse ano, mas ainda assim é um nome que pode sair e que ainda renderia, porque a Inter não pode vender o Fratesi por um valor muito baixo, considerando o quanto ela contratou e o tempo de contrato que ele ainda tem. Então, não iria ter um prejuízo com ele. Seria ruim em termos contábeis e tudo mais, então não é uma operação que deve ser feita de uma forma a dar prejuízo. Durante boa parte da temporada se falou também do Thuram, né? Poderia sair, porque não estava jogando tão bem assim, mas aí depois da data FIFA, ele volta mostrando um outro futebol, né? Um futebol muito mais condizente com o que ele apresentou em outras ocasiões, então talvez já não seja um nome para ser colocado no mercado, né? Porque o que se pesou é que o Thuram não estava jogando bem e o Expósito estava em crescimento. Então o Expósito poderia assumir esse lugar do Thuram e o Thuram acabar sendo vendido de forma a Inter ter um retorno financeiro, né? Então acho que tem outras peças que não são tão importantes assim, que podem acabar saindo, por exemplo, o Luiz Henrique é uma peça que, por mais que ele tenha evoluído ao longo da temporada, não emplacou e tem mercado, então às vezes a Inter pode fazer dinheiro com vendas menores em número maior, né? Se o Dumfries estivesse bem, o Luiz Henrique teria jogado muito menos do que ele jogou, bem fisicamente, né, ao longo da temporada. O Fratesi quase não entrou em campo. A gente tem no elenco da Inter vários nomes ali que teriam um retorno financeiro. Sei lá, até mesmo Fratesi, por sinal, ele tem um nome até relativamente valorizado no mercado. Não é raro de citarem ele em outros clubes, até entre os
dos contenders entre Roma, Nápoles, alguns outros, e assim se fala sempre em valores muito altos, até por ser um jogador que preenche lista, esse tipo de coisa. Você ainda tem, como eu tava falando, até jogador que não tá mais na Inter, né, que foi emprestado, como o Palácios, que tá na Argentina, tem ido bem na Argentina, e também acabou se valorizando de forma até inesperada, que era um cara que a Inter não tava conseguindo nem emprestar durante um tempo. Ele acabou até permanecendo no elenco da Inter por um tempo, né, acabou cedido apenas no inverno europeu, mas agora tá se valorizando, né, jogou no Monza, foi rebaixado, tô sendo um pouco até generoso, ele esteve no Monza, enfim, agora sim teve uma valorização e tudo mais. Eu fico um pouco com o pé atrás sempre que eu ouço essa história de que a Inter precisa fazer uma venda muito importante, porque o núcleo é forte, tem ainda o núcleo, e por mais que tenham vários jogadores envelhecidos, são jogadores que nesse momento eles já não são titulares absolutos. Mas, por exemplo, uma contratação que a Inter vai ter que fazer, na minha visão, é alguém para revezar com o Çalhanoğlu, porque o Çalhanoğlu, o Caio falou em lesões, o Çalhanoğlu passou a temporada inteira se lesionando, e uma lesão recorrente na panturrilha, uma lesão recorrente também na virilha. A Inter precisa ter um nome. O Zielinski tem feito isso, tem feito a função do Çalhanoğlu algumas vezes, mas eu acho que vai acabar precisando de mais um meia. Talvez um meia que faça as duas, o Zielinski acaba se tornando ali também aquele jogador que faça esse papel. Aqui no chat mesmo, o Rutra KPM já falou aqui do Stankovic, que provavelmente é esse nome, né? O filho do Dejan Stankovic, Alexander Stankovic, que tá jogando muito no Clube Brugge. E a Inter tem cláusula de recompra, deve pagar aí seus 23 milhões de euros para ter, e provavelmente sim. Aí eu já vi também uma matéria dizendo, talvez o Stankovic não permaneça na Inter. Caramba, o cara nem foi recontratado, já estão dizendo que ele pode ser revendido. Eu acho que não faz muito sentido a Inter revender um cara com essa qualidade que ele já tem mostrado, um cara que é da Inter, foi formado na Inter, como o Caio falou, preenche lista também, lista de Champions League, Sub-21, de formado no clube, várias coisas, e o que ele tem feito, ser contratado por um valor que não é os 23, né, porque a Inter vendeu ele, então ele tá recomprando, vai ter uma margem ali, se não me engano a Inter vendeu ele por 15 milhões, seria 8 milhões de uma compra ali, não, se você vai fazer a troca. Claro que não é exatamente essa a conta que se faz, porque a conta que se faz é contábil, né, então tem outras variáveis, mas é um valor baixo para você ter um potencial titular por muitos anos. Talvez uma sessão que possa acontecer seja exatamente a do Çalhanoğlu, mas aí já não é uma sessão, uma venda assim, que vai ter um lucro muito grande. Porque agora o Çalhanoğlu já tem mais um Scudetto, já a poeira já deu uma baixada, ele tá aí fisicamente, tá com algumas questões. Pode ser que chegue aí o Galatasaray novamente apareça, não sei, e ele aí já queira ficar mais com calma lá e tal. Enfim, assim, o Çalhanoğlu já... O mercado turco dessa vez tá vindo com força. É de se imaginar que Galatasaray e Fenerbahçe vão disputar tudo. Podem ser até nomes para muitos jogadores de Série A. E claro, tem uma questão que você não falou aí, Nelson, mas que eu acho que é fundamental para entender o que vai ser esse mercado daí. A questão goleiro. Você fala muito. Obrigado, Caio. Tudo mais. Eu ia trazer isso. Já começa com um detalhe. O Sommer já é meio claro que deva sair, mas o que vai ser do Joseph Martinez? Ele vai querer jogar? Como é que vai ser? Vai continuar no banco, eu acho. Ponto. Tem isso. Ele pode ficar no banco ou pode cansar. Se ele cansar, por exemplo, como pode ser a questão do Stankovic, do outro Stankovic, do Filipe Stankovic, também pertencia à Inter, foi comprado para o Veneza. Não sei se tem cláusula de recompra e tudo mais. E claro, Vicario, que é a grande questão. E obviamente não vai falar com força, porque o Tottenham está desesperado nessa altura, não para vender, mas para permanecer na Premier League, saiu da zona e tudo mais, até acho que não imagina, mas, imagina se a Inter vai mandar um intermediário bater lá na porta do Tottenham nesse momento, imagina como é que vai ser recebido. Tem time da Série A torcendo pro Tottenham cair, né? Até porque, não só porque pode fazer a limpa, mas porque tem muito ex-jogador do campeonato italiano lá, né? Então isso acaba falando mais alto por algumas coisas, de você poder trazer, sei lá, um Kulusevski de volta pra Itália e por aí vai. Saudoso Kulusevski, né? Um falecido Kulusevski. Até alguns próprios flops do Tottenham, por exemplo, o Draguzinho não se deu bem lá, mas assim, a hora que fizer um aleluia com o contrato dele na sede da Liga Série A, cai uns 18. Né? Eu queria começar a olhar esse título da Inter, desculpa. Falar do Inter e da Inter, tem vídeo no YouTube da Cautiopedia, tá? Pra você nunca mais errar, que foi um ato falho, mas assim, se você não sabe a regra, que no próprio YouTube tem, no Instagram tem. Se você tá aqui com a gente, não se inscreveu no canal, por favor, né? Custa nada, faça um favor a nós e a você mesmo de se inscrever no canal, ajuda bastante e você fica sempre por dentro desses conteúdos. E siga a gente
Em tudo quanto é rede social. Tem essa mesma @Cautiopédia no Instagram, no TikTok, no Facebook. Tem a cautiopédia.com.br no Blue Sky. Tem Cautiopédia no X, ex-Twitter, que é @Cautiopédia Clássico. Colabore conosco, pelo amor de Deus. Nós somos feirantes virtuais, como todo mundo na internet. Tem o site e tem a Cautiopédia Store também, se você gosta muito de camisas. E não só camisas, né? Principalmente camisas, mas temos pôsteres e canecas e memorabilia aí de outras formas. Eu queria começar a falar desse título da Inter de uma perspectiva das outras equipes, Caio. E eu vou começar com você jogando o que isso pode causar no Milan, além da inveja natural, né, de um rival. Mas, assim, a Inter terminou a Série A na frente do Milan pela 9ª vez nos últimos 11 anos. Já não era hora disso causar algo além de inveja? Assim, disso ter um efeito real, disso ter um impacto real no Milan? Era o caso. E até tem uma provocaçãozinha no chat, o Depré de Milão, que já soltou que é o exemplo dessa dualidade em Milão, que seriam dos títulos italianos nos últimos 4 anos, o Cialanoglu tem 2, o Milan não tem nenhum. Que é até curioso que no título antes disso, de 21-22, o Milan, além da óbvia provocação à Inter, são rivais por existir. O principal alvo ali, até dos próprios jogadores do Milan, era o Cialanoglu. Mas no meio dessa situação é curioso que ali, se você pega um aspecto ali para 2004, é curioso que o Milan tinha por um tempo mais títulos que a Inter. Depois veio o pentacampeonato, depois o Milan ganha uma vez e aí vem a mega sequência da Juventus, aí Inter, Milan, tem os períodos do Napoli e a Inter de novo. A Inter tá com 21, se não tá perto da Juventus, você tem um X da questão. É claro que muitas vezes os clubes pagam por erros do passado, sejam erros de avaliação, às vezes campeonatos não ganhos, só que é meio curioso, porque, por exemplo, nas grandes eras do Milan, depois do tricampeonato de 92, 93, 94, quase sempre o Milan ganhou títulos isolados. Foi assim 96, 99, aí depois o Milan do Ancelotti ganha só 2004, 2011 com Allegri, aí depois volta 22, é relativamente pouco na competição entre Juventus e Inter. Se você levar em conta, o torcedor do Napoli, por exemplo, pode dizer que nessa década ganhou 2 e o Milan 1. Você tem, claro, a questão do presente, porque por muitas vezes se criticou desse Milan uma certa falta de ambição da diretoria, uma certa questão até das apostas em jogadores que não tiveram nessa temporada a mesma eficácia de tempos atrás, por exemplo, na questão da substituição do Theo, que ficou por muito tempo, a questão Rafael Leão, que virou um grande problema, e outras questões até da renovação do time, porque se você for olhar, o núcleo do Milan está aos poucos, não está tendo talvez a mudança radical que se esperava. É claro, é importante você levar em conta que isso vale para o Milan e vale para o Napoli. Quando você contrata certos tipos de treinadores, como o Allegri e Conte, às vezes você dá uma segurada numa renovação. Você dá uma segurada na ideia para, tipo assim, não, será que esses caras podem reabilitar alguns nomes que estavam embaixo? Com o Conte funcionou por um tempo. Hoje talvez nem tanto para isso e se vê uma necessidade. O Allegri talvez nem isso, nesse caso com o Milan, porque os que mais jogaram bola nessa temporada foram nomes recém-contratados. A gente está falando que o grande nome da temporada do Milan é o Modric, recém-contratado. É veterano, mas é recém-contratado. Você está falando que o grande nome, muitas vezes, é o Saelemaekers que voltou, é o Rabiot que chegou. E aí, é só depois que vai falar do Manhã, do Pulisic, que aí teve os problemas, as questões físicas. Então, você tem, querendo ou não, o Milan numa necessidade de renovação, mas ao mesmo tempo, talvez não seja com a velocidade que se precisa para levar em conta para ir. E o fator Allegri, a gente gera dúvidas com o fator futebol, porque essa foi uma Série A, dá para dizer que foi, mas ainda tem 3 rodadas para rolar e, assim, vaga de
Champions para definir rebaixamento. Não vai mudar a avaliação, né? Não vai mudar a avaliação, porque a gente está falando que o que fez muitas equipes serem competitivas de verdade foram o ataque. Por que o Como está competindo pela Champions League? Porque tem um ataque forte, competitivo. Não é só uma defesa. Não é só para ganhar 1-0, sentar a bunda e vamos correr. Como muitas vezes é o caso de você ver jogo do Napoli, de você ver jogo do Milan. E é esse o ponto, muitas vezes. E esse X da questão parece que não está adequado à mudança do estilo do futebol, um futebol mais ofensivo, e talvez muitas vezes não está adequado ao que esses elencos foram calcados lá na origem. Por exemplo, o Milan tem a base do time ainda com uma parte do núcleo do Pioli, que é um outro tipo de técnico. O Napoli ainda tem um núcleo, uma parte que tem um pouco do Spalletti, que é uma parte do Conte, ainda tem um pouco de uma certa necessidade de você mudar, de você dar outros nomes e tudo mais. E a Inter talvez pense nisso para o futuro. Essa não é uma questão imune para a Inter. Talvez seja o caso. Não para você chegar e simplesmente botar a vassoura na porta agora. Pensar lá na frente, numa renovação e tudo mais. Pensar nomes aqui e ali, que é esse o ponto, muitas vezes discutido, que vai ser discutido pela Inter, que vai ser discutido pelo Napoli, que vai ser discutido pelo Milan, até por quem sobrar ali dessa vaga. Só não vai ser discutido pelo Como, porque talvez é um time para muitos anos, dependendo de quem fique e tudo mais. Só que para o Milan também, eu acredito que a ideia do preferisco la Copa lá atrás, talvez tenha sido um pouco nociva para alguns pontos. Às vezes, é bem verdade que a gente tem um pouco Eu sinto que, por certas vezes, tem-se uma ideia na Itália que o campeonato é mais importante do que tudo, que o Scudetto é mais importante do que tudo, que muitas vezes as Copas Europeias, até a Champions mesmo, são vistas meio de lado. Copa Itália às vezes, com perdão da expressão, é tratado mal, foda-se, porque muito time trata como foda-se, como qualquer coisa, e é uma taça, querendo ou não, é importante festejar, mas às vezes é uma cultura, campeonato para ir à Champions, mas não para você ir à Champions, e sim para você ter dinheiro para gastar no campeonato, também é um pouco disso. Mas lá atrás, eu acho que o Milan pensou muito, talvez nas ideias de Champions, e no campeonato não pensou de uma maneira de competir. E eu acho que às vezes isso paga um preço na hora da competição com a Inter, na hora da competição com a Juventus, ou até mesmo com outros que vieram. Se você levar em conta que na era dos 20 clubes, só Juve, Milan, Inter e Napoli acabaram ganhando taça. A Roma, o último título de 2000-2001, a Série ainda tinha 18. Então tem outras questões no meio disso, mas são perguntas a se fazer muito, porque nessa dos adversários, talvez vocês possam falar mais de Napoli e Juventus tanto quanto eu. O Napoli talvez ainda tenha espaço para cornetar, mas não vai ser agora. A Juventus está tendo digamos assim, talvez o seu maior hiato de Scudetto desde os anos 80. Desde aquele período pós-Trapattoni, e que começa a era Lippi ali em 95, que eles ficam 9 anos sem ganhar. Agora já são 6 anos sem ganhar. Tá, uma entre-safra natural? É, mas para a Juventus, levando-se em conta que a cabeça deles é só ganhar, a identidade da Juventus talvez não seja própria, é só ganhar, vai ter uma expressão a mais pro Spalletti na próxima, porque ele pegou também esse barco com a proa arruinada do tudo. É o que eu ia jogar pro Nelson agora, Nelson, porque quando eu fiz a pergunta pro Caio, eu falei especificamente do Milan. O Depré de Milão tá falando aqui: a partir de agora eu chamo meu rival de AC Museu, que eles vivem de passado, e o Gabriel Joaquim tá falando aqui, dando nome aos bois, né? Falando, enquanto o Furlani for o CEO e o Cardinale o dono, esse vai ser o Milan dos próximos anos. Nelson, eu queria que você continuasse falando sobre o que a Inter fez de certo que os rivais não fizeram, mas agora expandindo, porque pro Caio eu perguntei do Milan. Queria que você falasse aí onde a Inter tá acertando e onde os outros estão errando, todo mundo, né? Só para arrematar o que o Caio disse, né? O Milan, nesse século, são 26 anos já, nós estamos em 26 anos de século, ganhou 3 títulos da Série A apenas, né? É muito pouco. Se a gente considerar a história do Milan, assim, é bem pouco. Vou até aproveitar um gancho, né? Hoje estamos no dia 4 de maio, né? É o dia que nós estamos gravando, para quem tá ouvindo a gente através do podcast, em outras plataformas
plataformas que não aqui o YouTube e o Facebook, onde também estamos ao vivo nesse momento, dia da tragédia de Superga, né? Grande Torino e tal. Temos muito conteúdo aí nas redes, quem quiser ir atrás para ver, temos bastante. O Milan, ele começa a ascender, né, no cenário italiano depois da tragédia do Grande Torino. O Milan tinha 3 títulos da Série A. Na década de 50, que no vácuo do Grande Torino, conquistou 4. A gente está vendo aí um Milan que está mais ou menos naquele ato inicial da sua trajetória, né? Claro que naquele início era ainda maior o hiato. Eram muitos anos sem ganhar. Foram, se eu não me engano agora, acho que foram 22 anos sem ganhar nada. Enfim, o Milan tem que abrir o olho. Espero, né, pelo bem dos torcedores rossoneri, que a postura de alguns nas redes, né, dizer, não, mas eu tenho mais Champions League do que você, não seja a da diretoria, porque se for a mesma postura, vai continuar com esse número de Champions League por muito tempo, porque não vai conseguir ganhar nada. Quem fica olhando só para o passado e não projeta o futuro, vai ficar só olhando para o passado mesmo. Então, o que é que acontece? Eu vou até embarcar aqui na provocação do Depré de Milão, né, falando que o Chievo ganhou o campeonato logo de cara, se isso não diz muito sobre o nível da competição e tal. Eu acho que o Chievo tem bastante méritos, né? A gente estava falando antes, né, dos méritos do Chievo. O Caio tocou num assunto que o Lautaro acabou tocando ontem também. Ele tocou no assunto de futebol europeu, né, entre aspas, assim. Que o Napoli e o Milan estão jogando um futebol muito defensivo, então às vezes se defendem demais ao invés de atacar, que o futebol hoje pede outras coisas. E o Lautaro elogiou o Chievo por estar fazendo isso, de que a diferença do Conte e do Inzaghi eram mais sistemáticos, né, mais organizados. O Chievo não tem isso. Então, muito se falou nessa última semana de Bayern de Munique e PSG, de que os times não sabiam se defender e tudo mais. E eu acho que as críticas que fizeram aqui, obviamente, né, guardadas totalmente as devidas proporções, de falta de organização defensiva dos times do time do Chievo, foram parecidas com algumas críticas que tiveram em relação a zagueiros não se defenderem. Eu não tô nem falando de críticas daqui do Brasil, eu vi muitas críticas assim na Itália também. Esses zagueiros aí não se defendem, as linhas muito passadas, etc, etc. Será que o futebol não tá pedindo isso hoje em dia? Enfim, fica esse questionamento. Eu acho que se a gente for falar o que é que tá faltando aos outros, eu acho que dentre os times que estão competindo com a Inter, o que é que o Napoli tem de vantagem, né? O Napoli tem saúde financeira. Isso é uma coisa muito boa para poder, um aspecto muito favorável para poder competir. Aí já tem um problema. Tem saúde financeira, mas tem o De Laurentiis lá metendo o bedelho em tudo. Então, até que ponto essa saúde financeira... Irei votar contra o relator, porque nesse caso, ironicamente, o fator De Laurentiis talvez não seja um ponto para o gasto, mas o fator Conte. Eu não digo pelo gasto, eu digo pelos terremotos que às vezes ele causa, por pelo que ele faz. Querer meter o bedelho em tudo. Né? Não por gastar. Sim. Não, nesse sentido, realmente, ele costuma meter o bedelho, embora ele talvez tenha dado uma reavaliada por conta de 23, 24, que ele, na prática, ele achou que podia fazer tudo sem diretor esportivo e tal, e deu no desastre que deu. Mas ali eu acho que até um ponto que vai ser visto é o envelhecimento do próprio Napoli na prática. Você tem Anguissa e Lobotka há um tempão que, a bem da verdade, nesse momento eles não conseguem, não é que eles não conseguem jogar o mesmo futebol do passado, eles não conseguem competir fisicamente. Até nas disputas do pé de ferro e tudo mais, eles têm uma enorme dificuldade. Você percebe isso com alguns mais veteranos. Por exemplo, você tem a questão do Spinazzola, que está na dúvida se sai ou não sai. Você tem o Politano, que o problema é ele existir. E assim, quando você tem caras assim, e o Conte sempre tem a ideia dos mais veteranos, você percebe a diferença. Você percebe a diferença na vitalidade da questão do Chievo, porque, por exemplo, é de se perguntar, Conte daria uma chance, talvez, a um Pio Esposito, se não fosse num cenário assolado pela guerra, como foi o caso do Vergara? Eu não sei, né? Porque assim, o Napoli quis contratar o Esposito, né? Então, esse aqui é o X da questão, mas foi, por exemplo, uma ideia do Giovanni Manna, que pensa em jogadores mais novos, ou uma questão, de repente, do próprio Conte? Porque tem essa questão. Mesmo os caras mais novos, você consegue ver uma ideia do Manna, mas do Conte, talvez a ideia, não, vamos manter os veteranos e tudo mais. Isso faz uma enorme diferença, porque muitas vezes o Conte quer, por exemplo, emular no Spinazzola, veja bem, Spinazzola com todas essas condições, querer fazer pelo menos, sei lá, 20% do que o Di Marco é desde o período
do próprio Conte. Se você for pegar, por exemplo, essa temporada, talvez assim, você olhando o número de participações de gol do Spinazzola, foram 6, são bons números. Mas se você compara, por exemplo, com o Di Marco, que só de assistência já era 18, é uma coisa absurda de você comparar. E se você compara, por exemplo, com o Milan, com o Spian, com toda essa rapaziada, aí é que a diferença ainda é maior. É claro, você não vai criar um Di Marco do dia para a noite. Um Di Marco assim, ensinar, cria, etc. Mas você pelo menos pode pensar algo que funcione para ser ofensivo. Não para fazer um Estupiñán tendo que defender, que já não é o forte dele. Ou um Spinazzola para fazer basicamente tudo. Só voltando, né, para a pergunta que você fez, né, que acho que a gente deu uma certa digressão. No caso, a vantagem do Napoli é essa que eu falei, né, da saúde financeira. O projeto do Conte a gente não sabe exatamente se vai permanecer, né, tem essa história de seleção, até o momento que o Conte vai eventualmente se cansar. Quer dizer, o Lukaku conseguiu fazer ele se cansar dele próprio, né? Mas eu vejo a Juventus com uma certa vantagem aí, nessa briga na próxima temporada. Primeiro que a Juventus, como o Caio falou, é raro ela ficar muito tempo sem ganhar nada. Tá se aproximando a hora de ganhar, digamos assim. Quando aconteceu isso, nesse momento citado aí do pós-Trapattoni, foi uma mudança geracional completa, né? Chiré, Zoff, Platini, o próprio Trapattoni, toda a defesa histórica da Juventus, né? Todo mundo meio que saiu de uma vez, então foi um baque. Agora eu vejo a Juventus pensando em futuro, né? Algumas contratações não dão certo, mas contratações de jogadores mais novos e tudo mais, e com um cara que tem experiência, que acabou de renovar contrato, tem projeto de futebol também. A Juventus, ela tem uma tendência de crescimento vindo por aí. Falta acertar algumas coisas. Precisa melhorar alguns nomes na defesa, precisa se livrar de alguns atacantes que não deram certo, mas eu acho que o esboço da Juventus ali, ele é muito positivo. Eu ainda confio no Di Gregorio, eu acho um grande goleiro, apesar dessa temporada abaixo. Você tem um Bremer liderando a defesa, eu acho que o Cambiaso pode voltar a mostrar um bom futebol que ele já mostrou, essa temporada também foi meio abaixo dele. Tem o meio campo ali com o Locatelli ainda liderando, tem o Kefren Thuram também, que é uma peça importante, o Francisco Conceição mais solto ainda, né, nessa temporada, e para não falar do Yildiz, né, que é obviamente a cara desse projeto aí. Vlahovic, eu acho que vai acabar permanecendo. E o Vlahovic, ele é um cara que vai entregar gol para você. Eu não sei qual vai ser a função dele, né, dentro de um próximo projeto, caso ele realmente permaneça. Se ele vai ser o 9, se ele vai ser o reserva desse 9, qual vai ser a função dele. Mas eu acho que a Juventus tem margem de crescimento aí. Vejo à frente do Milan, por exemplo, porque, como foi falado aqui no chat, como a gente já falou, tem faltado essa ambição realmente. Enquanto faltar essa ambição, vai ficar difícil para o Milan competir. E o Milan tem várias outras questões que a gente já citou em outros programas, né? Futuro de Rafael Leão. O Manhã renovou agora, mas, sei lá, essa última polêmica aí dele ter chamou todo mundo para sair do campo depois da derrota com o Sassuolo. Não sei bem se ele tá meio nervoso com a torcida, porque para não falar com a torcida, qual seria o problema? Geralmente, quando você perde, o capitão, às vezes, faz o contrário, leva o time para falar com a torcida. Ele fez o time não ir falar com a torcida. O que é que aconteceu? A gente não sabe ainda. Tomori, eu acho que meio que o ciclo dele deu uma esgotada, né? A torcida do Milan já tá meio pé da vida com ele. Você tem jogadores que não devem permanecer, apostas que não deram certo, como a do Estupiñán. Enfim, o Pulisic também, não sei até que ponto vai ficar de boa. Temporada muito abaixo. Enfim, né? Tem muitas questões ainda para serem resolvidas no Milan. E, por exemplo, Santiago Giménez. Pra mim, foi uma contratação muito boa, mas não deu certo. E por que não tá dando certo? Eu acho que em qualquer outro clube da Série A, ele teria emplacado. No Milan não emplacou. Não. Tem um ponto que eu acho que precisamos fazer o advogado do diabo para quaisquer centroavantes que não sejam de Inter e Como. Essa talvez é uma das Série A, de umas edições de Série A mais baixa de gol, baixas de artilheiros, porque assim, Lautaro e Thuram passam muito tempo não só fora, como o Thuram muito tempo sem fazer gol. Estão entre os artilheiros do campeonato. Você tem, o Duvicas e o Paz, o Como sempre distribuiu bem os seus gols. Mas o Malen chegou em janeiro, já está entre os artilheiros. Aí você olha, por exemplo, a turma dos 10 gols, você tem o Højlund, que é irregular, e o Conte, que serve centroavante na cabeça dele. Ele acha que todos são deixa eu só te cortar rapidinho. Quando eu vi que o Højlund tinha 10 gols nessa Série A, eu falei assim, não tem 10 gols. E tem. É que assim, ele teve muito
outro jogo que ele fez 2, o clássico com a Juventus, Cremonese, etc. Aí ele acabou juntando. Só que é engraçado que se você olha para os times do Conte, se o centroavante não faz gol, o jogo dele é uma porcaria. E muitas vezes o jogo do Højlund é uma porcaria, porque se você lançar a bola nele, ele não consegue controlar a bola fora da área, ele não consegue ter grande movimentação. Ele não é o Lukaku, mas na cabeça do Conte, todos os centroavantes são Lukaku. E olhe lá também, porque o Lukaku com o Conte no Napoli não era assim essa Brastemp. Mas aí você tem isso, você tem aí da turma dos 10 gols, é um Scamacca, que nem sempre é titular, você é um Yildiz, o Davis que está machucado, o Cholito Simeone, que é sempre esse período, que tem um período que ele faz gol adoidado e outro 6 meses sem fazer nada. Então, assim, essa é a temporada fraquíssima em termos dos bomber, que a gente chama. Mesmo o do Vicas, que tá ali na terceira posição junto com o Nico Paz, não faz uma grandíssima temporada. Contra o Napoli, mesmo o gol que ele perde, um gol, assim, perdidíssimo, né? Demorou um século para poder finalizar, o Ramani foi, depois tirou em cima da linha. Não tem feito gols em jogos importantes, tudo bem. É gol em jogo pequeno, jogo grande, tanto faz, ponta do mesmo jeito. Mas às vezes ele não tá sendo decisivo. Eu faço acompanhamento para fazer seleção da rodada. Quantas vezes o do Vicas entrou em seleção da rodada? Já temos 35. Se eu não me engano, foram 2 da seleção que eu faço. 2. E às vezes é aquela rodada que, atacantes não renderam muito, ele foi lá e deixou um golzinho. E aí ele acaba se destacando em relação a outros. Como o Caio falou, é uma Série A de baixo número de gols, né? Principalmente de atacantes. A gente tem poucos nomes, né? Você vê o Nico Paz, que também não é um atacante ali em cima. Rafael Leão, que a gente tá aqui falando dele há séculos, também tá nessa lista aí de... Rafael Leão tem 9, né? Tem quase ali já no dígito duplo de gols. Enfim, tem vários nomes realmente questionáveis, né? Dentre esses atacantes aí que mais marcaram. É de se ficar com o pé atrás, realmente, em relação a alguns desses nomes. Eu só vou defender o Leão no número de assistências, porque era pro Leão ter muito mais assistência se o pessoal não perdesse gol, né? O Leão tem 9 gols e 3 assistências. A gente vai ficando por aqui, mas eu vou ainda dar espaço para todo mundo fazer um comentário final. O meu comentário final é rodada final da Série B rolando nessa sexta-feira, hein, gente? Então, assim, fiquem espertos. Muita coisa acontecendo, muitas histórias a serem contadas. Na próxima vez que a gente voltar aqui, a gente vai falar delas, mas se você quiser ver o jogo ao vivo também é bom, né? Faz diferença. Então, assim, acompanhe a rodada da Série B de sexta-feira. Caio Bittencourt, destaque final, curtinho, por favor. Destacar ali a luta contra o rebaixamento, a derrota da Cremonese para Lazio foi uma facada e tanto, levando-se em conta até mesmo os pontos conquistados pelo Lecce nos últimos jogos e justamente na rodada que o Lecce ganha do Pisa, talvez em um cenário de pouca pontuação pode dar uma mudada. Sobre a Inter nesse campeonato, talvez a história que vamos contar desse campeonato é um campeonato de poucos gols. E num campeonato de poucos gols, poucos ataques, vence quem faz diferente. E a Inter fez diferente nisso aqui. Mas essa temporada para a Inter não acabou. De repente, quem sabe o Chievo não conquista uma doppietta? Só Mancini e Mourinho conseguiram em muito tempo. Raríssimo para um treinador. Nelson Oliveira. Essa dobradinha aí que para estreante seria novidade, né? Pela Inter ninguém ganhou Copa Itália e Série A na sua primeira temporada como técnico. Né? Lembrei de uma coisa aqui que talvez sirva para o torcedor interista ter uma provocação e uma coisa que eu me lembrei agora, que eu não citei ali na questão sobre o Milan, de ter preferido a Copa, etc. Nesse momento, Chievo tem o mesmo número de títulos italianos que, atenção, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti. Boa noite. Não vou deixar ele encerrar com essa, não. Porque é foda, né? A gente vai olhar essa lista de técnicos aí que ganharam e tem um monte de técnico grande no futebol que nunca ganhou. O técnico ganhou pouquíssimo, né? Então isso aí realmente é algo assim que se você para pra olhar. Pessoal, convido aí vocês a darem a pesquisada depois. Talvez depois a gente possa fazer uma... Bem da verdade, quando a gente cita, por exemplo, que talvez, se você pega, sei lá, os últimos 40 anos, talvez, sei lá, os piores sejam Zaccheroni ou talvez não tão gloriosos como Albertino Bigon no Napoli, Bianchi, é um baita sinal, se você leva em conta quem veio depois. E só para fechar em relação à briga contra o rebaixamento, né, a Cremonese tem aí uma sorte pela frente que vai pegar o Pisa na próxima rodada. Então tem que ganhar e para ver se volta a ficar um ponto do Lecce para tentar ver o que é que dá aí. Mas eu acho que
tá difícil pra Cremonese. Acho que a única coisa que vai ficar em aberto, né, pra mim aí vai ser essa vaga de Champions League, vai ficar entre Roma e Juventus, né? Acho que o Milan não vai perder, mas da Atalanta pra baixo já ninguém mais quer nada do campeonato, né? Acho que dentre a gente vai ter o campeonato de férias aqui, né? Do 7º colocado até o 15º, né, que é o Cagliari, acho que 16º, na verdade, o Cagliari. Acho que ninguém quer mais nada, ninguém mais tem nada o que fazer. Próximas rodadas aí serão de aquele futebol churrasquento. Pô, então o Cagliari vai voar. Já falei isso aqui. Que Ou é busca tipo por empregos, de repente, né? Agora, rodada final vai ser, sei lá, que nem você abrir a Cata Online, abrir o LinkedIn, pronto. Só para complementar, você falou que a Cremonese vai ter sorte de pegar o Pisa, depois pegar o Udinese e o Como, né? Não chega a ser fácil não a vida da Cremonese para tentar se salvar. A gente vai falar sobre isso nas próximas edições, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Voltamos a receber comentários no Spotify. Eu agora não tenho comentário aqui, mas gostaria de agradecer quem foi que comentou. Faz um tempo já que a gente não recebia comentários lá, mas voltamos a receber. Muito obrigado. Agora sim, Caio, pode fazer seu sinal aí. Vou sincronizar com o Caio hoje. Muito obrigado a todos. E nos vemos e nos ouvimos daqui a uma semana. Mas fiquem por dentro dos conteúdos que a gente está soltando aí nas mídias sociais, porque tá valendo a pena. Um trabalho bem bacana, beleza? Arrivederci e tchau.